Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte de jogo aberto aí com o Renato Afan, junto com outros comentaristas, falando tudo sobre o Flamengo que venceu o Botafogo por 2-1 e está na semifinal do Campeonato Carioca, enfrentando o Madureira com show de Paquetá, né, e também gol de Pulgar. Vamos ver o que a imprensa falou aí sobre esse jogão. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Só Madureira, Vasco da Gama e Flamengo já garantiram presença nas quartas de final do campeonato, na semifinal do Campeonato Carioca. E outra coisa, hoje Bangu e Fluminense se enfrentam. O Fluminense tá demais, hein? Deve passar, mas vai saber, né? A gente vai revisar o que aconteceu no final de semana no Rio de Janeiro, além do Carnaval. Um duelo entre duas equipes que não começaram bem a temporada. O Botafogo, vindo de uma sequência com 4 derrotas, assistiu o Flamengo começar melhor a partida. Paquetá, que já tinha acertado a rede pelo lado de fora, não desperdiçou a segunda chance. Quando recebeu o passe de Bruno Henrique, escolheu o canto do gol para abrir o placar e soltar o passe. O importante para a equipe. O Paquetá, ele joga e ele faz tudo para poder potencializar a equipe. É claro que queremos tirar o melhor de cada jogador, mas sempre pensando no que é melhor para o Flamengo, para o time do Flamengo. Esse foi o primeiro gol de Paquetá desde o retorno ao clube. Os alvinegros reclamaram de falta em Matheus Martins na origem da jogada, mas a arbitragem validou o lance. O próprio Matheus Martins foi quem mais teve chances para igualar o marcador, a primeira delas sem perigo. Antes do intervalo, baixa importante no Botafogo. Danilo voltou a sentir a coxa e precisou ser substituído. Arthur Novaes entrou no lugar do camisa 8. Já na etapa final, o Botafogo melhorou no jogo e logo aos 8 minutos conseguiu empatar. Alex Telles cobrou o escanteio e Barbosa, de cabeça, mandou para a rede. 1-1. Matheus Martins desperdiçou outra oportunidade. Agora a chance da virada. Parou em Andrew. Da meia-lua, Arthur Novaes arriscou o chute que passou perto. A partir dali, o jogo perdeu intensidade e já caminhava para a disputa de pênaltis. Até que aos 39 minutos, a cobrança de escanteio do Arrascaeta foi desviada dentro da área. A sobra ficou com o Pulgar, que aproveitou a falha de Neto para finalizar 2 vezes e marcar o gol da vitória. Cebolinha ainda pôde fazer o terceiro, mas bateu para fora. Fim de jogo, 2-1. Primeira semifinal definida. Com o resultado, o Flamengo avança e vai enfrentar o Madureira. Vale lembrar que na próxima fase, os jogos serão de ida e volta. Bom, o Flamengo, toda competição que entra para ganhar. Obviamente que, como você falou, foi um começo ruim, na qual levou o clube, a nós tomarmos decisões importantíssimas para equilibrar esse começo ruim da temporada, mas conseguimos classificar. O tricolor suburbano... Vou falar com você sobre o clássico. O Flamengo sai na frente, primeiro gol do Paquetá, tão esperado nesse retorno. E depois o Botafogo se restabelece na partida, consegue empatar. Mas o Flamengo, com o Pulgar ali, falha do goleiro Neto. Não sei, o Ronaldo vai avaliar melhor, mas eu acho que foi falha. Enfim, acaba vencendo. E era importante para o Flamengo, que ainda não pratica aquele futebol tão vistoso, mas precisava avançar no estadual. E quase se complicou antes, Ronaldão, porque poderia ter enfrentado um quadrangular de luta contra o rebaixamento, mas agora está classificado o Flamengo. E reclamaram no primeiro gol dessa falta, que eu achei que foi falta também. E você falou do Neto, né? Os goleiros estão com a mania, a bola de segurança pro goleiro é 2 tempos. Eles estão dando tapa na bola, a bola tá vindo devagar, tá vindo rápido. Eu não sei se também lá no Rio a bola também eles estão reclamando da bola. Mas aqui, eles estão dando tapa na bola toda hora. O goleiro aqui, a primeira coisa é segurar, Cicinho. A segunda é 2 tempos. Pegou e pôr no chão de novo e pega. Agora estão tendo uma dificuldade imensa. Ontem o Botafogo sofreu por causa disso. Deu praticamente que 2 gols. Para mim, o primeiro teve a falta e o juiz próximo não deu. Mas ele pode tentar dominar, mas a bola continua em jogo. Ele não consegue dominar, essa bola sai e ele toma uma pancada por trás. Então é falta. Em qualquer lugar do mundo é falta. Então, ontem o Flamengo... Olha o gol que toma o Neto. Segura, filho.
A bola não tá, foi uma cabeçada, não foi um chute aí. E ele já tem o reflexo ali, virou, fez tudo certinho dentro do gol. Por 2 tempos. Ou segura de vez, que a cabeçada não é tão forte quanto um chute, né? Ele deu outra chance. Deu outra chance aí, ó. Tenta de novo. Olha lá, aí já era. Sim. Mas essa falta, Chico, é bem a sua O protocolo ele é vago nessa questão de origem do gol, para você revisar em termos de falta ou não falta. A gente já discutiu muitas vezes sobre isso. Eu acho que é uma falta que o árbitro poderia dar em campo, poderia. Só que tem um agravantezinho ali. Depende da cor da camisa? Não, eu tava debatendo com o Ronaldo até antes do programa, porque o Matheus Martins, que não é centroavante, estava jogando ali por dentro, né? A bola passa por ele meio que fura a bola. E aí, se você analisar no frame a frame, quando a bola passa e ela já seguiu, aí vem a carga nas costas. O árbitro no campo não deu essa falta. Eu acho que se ele não dá, o VAR não tem que entrar. Agora, Só se que ele esse marca, é um lance de gol, então tem que ser revisado. Sim, mas e aí pra tá. mim ali, Chico, eu sei que às vezes a gente discute muito, você tá correto, qual é o momento em que começa a jogada. Sim. Geralmente quando é lá na área adversária, Sim. não se avalia isso. Mas era no meio campo e dali, na sequência, já vai sair o gol. A minha análise desse lance é que a bola já tinha passado. E aí não é que Não, ela você tá em pode jogo. fazer. Não. Ela tá Pra em mim, ela jogo, tá em mas jogo. ela já passou. E aí depois vem a carga nas costas. O Vitão, que nunca fez falta na vida dele, né? Pelo menos quando jogava no Inter, eu não lembro de nenhuma, né? Mas eu sei lá, eu não vejo tanta polêmica, se eu sei Como que... você não vê, então eu vou te mostrar. Não, mas olha lá, olha o lance. Se você analisar no frame, a bola já passou, Ronaldo. E aí o juiz não deu. E se ele dá fosse a no falta ali- Arrascaeta? Vai, vamos mudar então. Se fosse no Arrascaeta. Como que a gente explica então, Chico, só para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam. Bola Como que a passou. gente explica? Não, lógico que é Campeonato Brasileiro. Um pênalti que o zagueiro do Santos fez que o cara não estava nem na bola. A bola estava na linha lateral e o zagueiro puxou o atacante. Ele também não estava na jogada. Entendeu? E teve Aí a a falta, bola né? passou. Só que a bola continua em jogo, ele tem condições de correr atrás. O zagueiro do Santos lá, o Zé Ivaldo, fez um pênalti no atacante, que a bola foi lançada, o cara tentou tomar a frente dele e antes de cruzar, segurou. Então, parece que tem uma norma, uma questão que foi falado dos árbitros, eu também estava verificando as entrevistas, estava lendo um pouquinho, que lá na Federação Carioca, o que os árbitros dão em campo, se o VAR vê que ele está bem posicionado, o VAR não interfere. Claro, porque aí... Há ele uma vai- norma também lá Não, no Rio faz de sentido, Janeiro. porque senão ele também tem lá que no Rio, interpretar de novo. Se ele viu no campo e entendeu como não falta, segue o jogo. Eu penso isso. O Matheus Martins, ele foi sem habilidade nesse lance especificamente. Sim, ele furou. Isso contribuiu, na minha opinião, para que o juiz definisse por não falta. Sim. E eu concordo com o Chico, se já foi o lance depois o Vitão vem e faz uma carga, não sei se isso pode ser considerado. É um lance difícil, esse é pro árbitro mesmo de campo. Pelo menos eu acho que tem que ser isso no foi campo. definido por Se marcou ele. a falta, beleza. Não marcou, segue o Olha jogo. só, vamos tivemos mais uma partida válida pelas quartas de final, o clássico entre Flamengo e Botafogo, valendo uma vaga nas semifinais. E aí vamos aos destaques dos jornais do Rio dessa classificação do Flamengo, destaque para a atuação do time, né, Chico? Ainda que os dois um pouco preocupados com os compromissos sul-americanos do meio da semana, mas pro gol do Paquetá também, né, que finalmente balança as redes, tira um pouco dessa ansiedade. Jogando numa posição diferente, né? Porque ele vinha jogando mais à frente, né? E ontem ele jogou ali quase como segundo volante. E assim, o meu destaque, eu disse, né, que durante os 90 minutos o Flamengo foi superior em boa parte, né? Acho que o Flamengo dominou o primeiro tempo. Eric ontem estava lá também comentando esse jogo. O Flamengo foi melhor que o Botafogo durante os primeiros 45 minutos. E aí o segundo tempo começa com o Botafogo até se acertando, né? Conseguindo ser superior. Empata o jogo naquele gol de cabeça do Barbosa. Mas logo depois, e aí, Camila, assim, a gente sempre diz isso aqui né? E fica cada vez mais claro, né? Na medida que o Felipe Luiz olha para o banco de reservas dele e começa a fazer trocas, cara, o adversário não tem como equiparar. E aí, o que acontece? O jogador que já está desgastado, né, que está ali já acompanhando o jogador do Flamengo titular, quando esse jogador do Flamengo titular sai e entra o jogador reserva, a diferença é muito grande, porque o Flamengo consegue manter o nível de atuação. Ontem, por exemplo, Samuel Lino sai do jogo e entra o Cebolinha, cara, que eu acho até que a fase do Cebolinha é melhor do que a fase do Samuel Lino. Na minha opinião, hoje o titular deveria ser o Cebolinha e não o Samuel Lino. E aí o Flamengo retoma depois, né, o controle do jogo. Consegue fazer o segundo gol e aí na reta final da partida administra e sai vencedor.
Eu acho que na medida que o tempo for passando, na medida que os jogos foram acontecendo, o time do Flamengo está aumentando a questão da rotação, da intensidade, tudo isso, né, por causa do componente físico. E é óbvio, na hora que tiver nessa plenitude, dessa recuperação de parte física, o técnico e o tático do Flamengo, assim, são muito elevados. E eu acho que, aos poucos, isso começa a acontecer. A gente já vê ontem, né, Eric, um pouco da possibilidade do Felipe Luiz ir gerindo o elenco, mas ir botando jogadores importantes. E a gente tem falado dessa questão física, é um início de temporada, mas aos poucos esse time vai alcançando a intensidade que precisa para o ano, né? Então, eu conversei com um jogador do Flamengo, e eu vou me reservar o direito de não falar o nome dele, mas ele falou assim, Eric, não existe. A gente começou uma temporada com 9 sessões de treino só. Assim, é absolutamente impossível você exigir qualidade, exigir parte tática, parte física, intensidade com 9 sessões de treino, depois de 20 dias de férias. Não tem como. Independentemente se o jogador se cuidou ou não se cuidou nas férias, se estava acima do peso ou se chegou no peso normal, 9 sessões de treinos não existe, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Acho que o Flamengo conseguiu até passar de uma forma, como é que eu posso dizer assim, competente por esse período de instabilidade, porque você não vai conseguir ter qualidade e intensidade com 9 sessões de treino antes de iniciar uma temporada. Então, acho que agora, o Flamengo, por exemplo, essa semana antes do jogo contra o Botafogo, conseguiu ter 3, 4 dias de intervalo entre o jogo do Vitória e o jogo do Botafogo. Agora vai ter mais um intervalozinho até o jogo do Lanús. E aí, provavelmente, contra o Madureira, vai usar uma equipe 100% reserva, diferentemente do que aconteceu ontem. Acho que ontem teve uma mescla, algumas reservas, mais reservas do que titulares, mas teve uma mescla. E aos poucos o Felipe vai conseguindo ter de volta o que ele mais gosta, que é aquela intensidade, aquela questão de você pressionar o adversário, de sufocar o adversário no campo de defesa. Acho que o Flamengo conseguiu fazer isso em boa parte do primeiro tempo ontem, por exemplo. Sim, a gente viu, Chico, você até falou do gol do Barbosa, né, no segundo tempo. O Anselmi tenta, na volta para o segundo tempo, igualar um pouco o Botafogo no primeiro tempo. Chega muito pouco, né? E a gente viu, e acho que merece críticas também, a questão da atuação do Neto, que de novo falha num gol do adversário, mas a gente tem o Matheus Martins também desperdiçando algumas oportunidades que o Botafogo cria que poderiam ter trazido um placar diferente. Verdade, né? Verdade. O jogo estava 1-0 ainda no primeiro tempo, né? Logo depois do gol do Flamengo, o jogo poderia... Porque assim, mas foi 2-1 e aí podia ser 2-0. Não, gente, o gol, o impacto de um gol não é matemático. Né? O impacto de um gol, em vários momentos, ele muda a cara do jogo, ele muda, né, a estratégia do jogo. Então, por exemplo, se o Matheus Martins consegue fazer aquele gol que ele acaba chegando na bola, né, e tenta tirar do goleiro do Flamengo e não consegue, isso poderia ter mudado o jogo. Mas eu assim, acho que no segundo tempo o Botafogo volta diferente, mais organizado, consegue envolver, né, consegue ficar com a bola mais no campo ofensivo, diferentemente do primeiro tempo, que o Botafogo foi um time pura e tentou ser realmente somente um time reativo. Segundo tempo, não. O Botafogo ficou mais com a bola, conseguiu, né, deixar o Flamengo mais preso no campo dele, né, do Flamengo, no campo defensivo. Mas aí, assim, na hora que os jogadores, na hora que os técnicos... Isso aí ficou muito claro, né, mais uma vez ontem. Porque, assim, por exemplo, né, até antes do programa aqui, estava eu e o Eric aqui conversando, o Luiz Araújo. Na teoria, Luiz Araújo hoje, pelo menos se a gente olhar as escalações e tudo mais, Luiz Araújo hoje é o terceiro jogador da posição. Aí, assim, quem é o titular? Pode ser o Carrascal, pode ser o Paquetá, pode ser o Plata, e aí você tem o Luiz Araújo. O que eu quero dizer? Né, o Flamengo tem um elenco de muita qualidade. Então, quando o técnico faz essas mudanças, ele mantém esse nível, né, de intensidade e de qualidade do time. E eu acho que isso ficou claro ontem, depois das mudanças, porque aí o Flamengo retoma o controle do jogo. A gente está vendo o gol, né, do Pulgar, né, que voltou. Esse parece que nem teve férias, tá? Eu acho que de todos os jogadores, não sei se somente ele, acho que o Léo Pereira andou também tendo um nível de atuação muito elevado. Na parte física, mas o Pulgar, cara, eu acho que ele está entregando muito bem. Assim, tanto na questão técnica, fez gol no último jogo, né, pelo Campeonato Brasileiro, fez gol de novo no jogo de ontem. Ontem, na entrevista coletiva, mais uma vez o Felipe Luiz rasgou elogios, né? Falou muito bem, deu ênfase ao trabalho, à entrega do Pulgar, a importância do Pulgar para o time do Flamengo. Então, acho que
pelo primeiro tempo e depois na retomada de boa parte do segundo tempo, enfim, o Flamengo mereceu demais essa vitória. Eu terminei ontem a transmissão e aí o Jader, que estava narrando o jogo, me perguntou sobre o Botafogo, né? Eu sei que é muito difícil você falar para o torcedor do Botafogo agora, porque o time vem de 5 derrotas seguidas, cria um enorme ponto de interrogação também pelas questões fora de campo, o time não consegue se reforçar muito, né? Você vê ontem o próprio Barbosa, ao final do jogo, fez uma observação que eu acho super pertinente. Ele falou, olha o nosso banco de reservas, hoje estava cheio de meninos, e isso não é normal para um jogo desse tamanho, né? Você olhar para o banco e só ter praticamente 6, 7, 8 meninos da base, né? Isso é legal para o iniciozinho da temporada. Agora, o bicho já começa a pegar quando você precisa recorrer muito aos garotos, né? Mas o que eu queria destacar? Eu acho que não é terra arrasada no Botafogo, tá? Eu acho que esses 30 minutos que o Botafogo jogou bem no segundo tempo, e teve a chance até de virar o jogo, porque teve 2 ou 3 chances para fazer um segundo gol ali. O menino Arthur Novaes bateu de chapa assim da meia-lua, a bola passou perto. Teve um outro lance, o Newton chutou e o Andrew deu rebote. O jogador uruguaio da ponta direita, me fugiu o nome agora, entrou ontem. Titular. Ai, cara, tô velho. Não, é porque eu tô com o Santos na cabeça que tá machucado. Bom, vamos lembrar. Ele entrou pela buscar direita. Aqui porque eu não vou lembrar. Entrou pela direita, bateu forte e o Andrew espalmou para escanteio também. Sim. Enfim, então o Botafogo acabou criando algumas possibilidades ali naqueles 30 o minutos. Vidalba. Desculpa, Vidalba. Que ele começou o jogo, né? Pela primeira vez. Ele já tinha entrado bem contra o Cruzeiro, contra o Fluminense, ali no segundo tempo. Um pouco que o Botafogo ainda fez contra o Fluminense, o Vidalba se saiu bem. E ontem achei que ele fez uma boa partida, assim. Ele prendeu o Ayrton Lucas ontem, que praticamente jogou como um terceiro zagueiro, quase que o jogo todo, assim. O Vidalba ficou em cima o tempo inteiro, bateu forte nessa bola cruzada, assim. Então, por isso que eu disse, acho que não é terra arrasada. O momento é muito delicado, 5 derrotas seguidas. O Botafogo vai para um jogo duríssimo agora, bruto, a 4.100 de altura, contra o Nacional de Potosí. Precisa ver quem está bem. Esse é o tipo do jogo que você não escala os melhores, você escala os melhores para o jogo, sabe assim? Sim. Você vê quem está melhor, quem vai reagir melhor para esse tipo de jogo lá e voltar vivo para poder decidir a vida no Newton Santos. E eu acho que vai acontecer isso. Acho que o Botafogo consegue se resolver aqui no Rio de Janeiro. Mas é um jogo muito perigoso, muito pesado lá em cima. Então, todo esse contexto faz com que o torcedor do Botafogo fique realmente com a pulga atrás da orelha, com um ponto de interrogação. Agora, acho que um ponto que o Anselmo vai ter que colocar o dedo na ferida é no gol. Sim. O Neto tem uma carreira belíssima, merece todo o nosso respeito como atleta profissional, não estou inviabilizando nada, mas o momento dele é delicado. E o torcedor não está confiando mais nele. Começa o jogo, o torcedor do Botafogo já está desconfiado do seu goleiro. E isso não é bom. Sim. Não é bom, cria uma atmosfera ruim, né? Então tem o Léo Link, que é uma opção, que é uma revelação, é um jovem goleiro que veio do Atlético Paranaense e tal, apareceu super bem lá. Talvez seja a hora de dar uma chance para o Léo Link retomar, enfim. Acho que o Anselmo vai ter que pensar bem nessa questão. Até porque o jogo na altitude também requer uma atenção, principalmente para os goleiros, né? Sim, tem a questão da velocidade da bola, né? Da bola parada. Refeito, né? Exatamente, tem essa preocupação. É um Botafogo, né? O Eric falou muito bem que vem de 5 derrotas consecutivas, Chico. Isso causa, de certa forma, um 4 desânimo. derrotas para os rivais, a gente pode né? até... 2 para o Fluminense, uma para o Vasco, uma para o Flamengo. Perfeito, ainda um clássicos, impacto aqui né? na nossa... nos vizinhos aqui, todos aqui, que é complicado, né? Vamos até trazer as aspas do Alexander Barbosa para a gente entender qual foi o sentimento, como tal. Então é isso, galera. Chegamos ao fim do vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos aí, né? A imprensa aí, as elogios aí ao Flamengo, que venceu o Botafogo por 2-1, né? Gol de Paquetá, show de Paquetá. E depois um gol de Pulgar, né? Que também vem crescendo bastante aí. Dos que voltou aí de férias, foi o que mais voltou. Mas... assim, com o físico melhor, né? Espero que ele continue assim e também ele vem tendo mais minutagem. E o Flamengo segue atrás de ganhar campeonatos, né? Agora está na semifinal junto contra o Madureira, né? Agora é 2 jogos, ida e volta. O Flamengo dá para mesclar mais, né? Se vencer o primeiro jogo aí, o placar mais folgado, né? Se o jogo já dá para mesclar mais ainda. E assim, ir para a final, provavelmente com o Fluminense ou o Vasco. Então é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Deixa sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal se você gostou do vídeo e até o próximo vídeo.